primeiro ano A do colégio. Vamos trabalhar com vocês hoje essa aula baseado na aula 60 do Classroom, aula 60 do Classroom, quando fala da visão do europeu com relação à visão do europeu com relação ao novo continente, às Américas, né? América do Norte e América Central, América do Sul, né? Ele tinha uma visão bem distorcida, né? Eles acreditavam que era um paraíso terrestre, um lugar de pureza, as pessoas sem pecado, um lugar de inocência, né? E vamos entender também que eles associavam esse novo mundo ao inferno, um lugar de espécies assustadoras, um clima muito quente, uns costumes inusitados, um povo selvagem, né? Eles não tinham regra, não tinham leis na mentalidade deles. E associado também àquela visão religiosa, né? De que é um povo estranho, um povo gentil, povos não salvos, né? Eles tinham essa visão bem distorcida mesmo da realidade. Na aula 60 do Classroom, tem uma atividade lá, que vale ponto, vou abrir valendo um ponto também, para que vocês façam e para ajudar na nota de vocês. Embora nós já fechamos, né, já estamos fazendo as recuperações, mas ainda algum aluno quiser acrescentar na sua nota, pode fazer essa atividade. Atividade 60, do dia 26/11, eu vou abrir. Tem duas questões. A primeira questão diz assim, inclusive uma questão do Enem, questão que vai valer para vestibular. O oceano era um lugar imprevisível e pouco conhecido, e as únicas informações que os europeus tinham era retirada dos livros dos viajantes, né? O que descreviam os relatos desses viajantes? Como que os viajantes imaginavam que seria esse novo mundo? Na aula do Classroom, no texto base, lá naquele segundo link, você pode clicar no segundo link. O primeiro link é a atividade, o segundo link é o material, e o terceiro link é as fontes onde os professores pesquisam. Então, no segundo link diz assim, relato dos viajantes, superstições e mitos. Então, eles achavam que havia superstições e mitos, havia um paraíso terrestre, o bom selvagem, ou o inferno, né? Diz assim, sobre as superstições e mitos, abre aspas, quarta-feira, 9 de janeiro, ontem, quando o almirante ia ao Rio del Ouro, diz que viu 3 sereias que saltaram bem alto acima do mar, mas não eram tão bonitas como pintam, e que, de certo modo, tinha cara de homem, fecha aspas. Cristóvão Colombo, Diário de Descobertas na América. De repente, o viajante estava com a consciência pesada, pois já havia jogado muita gente no mar. Quando estavam doentes, eles faziam isso, né? Só para você ter uma ideia, eles saíam 20 caravelas, navios. Quando voltavam 2, 3. Os restantes saíam 300 pessoas, chegava a 4, 5 pessoas no final da viagem, porque iam morrendo de fome e ia sendo jogado ao mar. Por isso, quando a imagem desse novo mundo que Deus me permitiu ver se apresenta aos meus olhos, quando vejo assim a bondade do ar, a abundância dos animais, a variedade de aves, a formosura das árvores, das plantas, a excelência das frutas em geral, a riqueza que embelezam essa terra do Brasil, logo me acode a exclamação do profeta do Salmo 104. Fecha aspas.
É um trecho do livro Viagem à Terra Brasil, de Jean Léry, em que ele compara o Brasil como um paraíso terrestre, de riquezas, né? E tem um outro texto, uma carta de Pero Vaz de Caminha, no dia 1º de maio de 1500, ele diz assim, sobre os bons selvagens, abre aspas, pardos, nus, sem coisa alguma que lhe cobrisse suas vergonhas, trazia arco nas mãos e suas setas. Feição deles era serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Parece-me gente de tanta inocência que, se a gente entendesse, ele a nós, que seria logo cristão, porque não tem nem atende a nenhuma crença, fecha aspas. Então ele disse que eles não têm religião, mas eles eram muito amáveis, eram muito bonzinhos, eram pessoas bonitas. Veja aí a questão do preconceito, né? Mas ele já analisava as pessoas pela aparência. Essa é uma carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele manda a carta ao rei, explicando como era o novo continente. Já o italiano Antonio Pigafetta, durante a expedição ao Brasil, a bordo do navio Fernão Magalhães, ele faz o seguinte relato, abre aspas, ao cabo de 15 dias, chegaram até nós outros 4 gigantes. Nosso gigante afirmava ter visto uma vez um demônio com chifres e pelo tão longos que lhe cobriam os pés, expelia chama pela boca e por trás. Fecha aspas. Ele está falando de uma visão do inferno. Na verdade, o sofrimento deles talvez dava alguma variação, né? Eles ficavam meio loucos, escreviam essas bobagens. E o povo acreditava, né? Sempre foi assim. Quando tem um louco falando, tem alguém acreditando. Né? E eles entendiam essa visão que eles faziam do novo mundo. Né? O desencontro de culturas, né? Que era uma cultura católica, amorosa, cristã, contra uma cultura do animista, né? Que eles acreditavam que Deus estava... Os índios acreditavam que Deus estava no ar, na água, no fogo, nas plantas, né? A alma das plantas, por isso que chama animista, ânima, né? E os católicos acreditavam, não, que Deus era Deus dos homens bons, né? Deus do Senhor da guerra, Senhor dos exércitos, baseado... Essa expressão Senhor da guerra, Senhor dos exércitos, que a Igreja Católica usava, era para fazer uma homenagem ao rei, ao senhor dono da terra, né? O senhor feudal. Então, a visão, a cultura do branco europeu era de valorização do homem poderoso, seja o rei, seja o papa, seja o senhor feudal. Enquanto que entre os índios, não. O todo-poderoso é a água, o fogo, o ar, a terra, as plantas, os animais. Então, o desencontro de culturas, né? Lá no texto do Clesron tem uma imagem lá do Theodore Bryan, de 1594, que retrata a chegada dos espanhóis à terra americana. Está disponível na internet, né? Tem um site lá, o link, foi publicado em 29 de julho de 2020. Né? O desencontro de cultura, né? O homem europeu e o homem nativo. O nativo, quando encontra o europeu, já vai oferecendo alimento, frutas para aqueles viajantes, enquanto que o viajante oferece a fé, a religião, a escravidão, a opressão. É sempre assim. O conquistador, ele precisava novas mercadorias, porque a fome na Europa era muito grande. Então eles vão buscar novas riquezas em lugares diferentes. Vamos encerrar nossa aula com a seguinte consideração final. Bom,
Vamos só lembrar aqui os séculos. Século XIV, século XV, século XVI, os europeus se lançam ao mar em busca de riquezas. Esse chama-se de grandes navegações, né? Outro detalhe, o imaginário europeu, que os europeus pensavam por superstição ou por mito, como seria o novo mundo. Eles não tinham noção, então criavam essa superstição. Outra consideração interessante sobre a religião. A mentalidade europeia era marcada por religiosidade, por crença em Deus, por uma religião única, por um Deus único, uma salvação especial para um povo branco. Até a própria Bíblia, a Bíblia é uma linguagem medieval, né? E ela fala muito do homem branco, da branca lã, da branca neve. Se seus pecados forem negros, serão transformados em branco. Então, essa branquidão, essa brancura, vai excluir outros continentes da salvação. É o etnocentrismo, né? Eles creem que o branco, a raça branca é a raça que tem todo o poder, portanto ela tem direito, né? A própria Bíblia diz que direito de dominar sobre as aves do céu, sobre as matas, sobre os rios, sobre os lagos, e fazer deles riqueza. Então eles transformavam o outro como um ser inferior. E nós, aqui do outro mundo, eu falo nós, porque eu sou de origem pataxó, meu pai é do sul da Bahia, norte de Minas, terra de Macaxali, de Pancararé, eu sou nativo daqui, né? A minha mãe é do sul do Ceará, do Alto Cariri, Índio Cariri, né? Miscigenado com europeu, com holandês, mas nós somos nativos, né? Então nós aqui, como nativo, como pataxó, como Pancararé, eu acho sim que a gente não tinha essa ideia de um Deus único, europeu, branco, superior. A gente acreditava e acredita nas forças da natureza, né? Outra consideração para a gente encerrar é sobre a visão dos viajantes, aquilo nós já lemos ali, né? Os viajantes, com relação aos nativos aqui, eles viam como um Éden, porque o homem estava nu, a mulher estava nua, e viviam na inocência, eles eram bons selvagens. Por outro lado, eles chamavam de um inferno na terra, porque as relações sociais eram totalmente diferentes do europeu, né? O europeu, ele tinha que casar com uma mulher, conforme diz a Bíblia, e ser fiel a ela fiel a ele. E isso para eles era o paraíso. Aqui não, aqui a criança nasce na tribo, cresce na tribo, e a tribo é a família. E ela vai procriar dentro daquela grande família tribal, sem o tabu construído pela Idade Média, que é a ideia do pecado, a prática de sexo monogâmico, né? Monogamia. Então, não existia essa ideia de pecado. O pecado foi uma invenção criada no decorrer dos anos, na Idade Média, pela Igreja, para constituir uma civilização controlada, né? Porque o casamento é uma forma de controle, né? Para poder um pai cuidar dos seus filhos, e muito bom, por sinal, mas é uma visão totalmente diferente do nativo. Tá certo, pessoal? A questão lá do Enem, né? A pergunta que se faz lá é sobre Colombo, né? Você vai cair no Enem. A universalização dos valores ocidentais, hierarquizando as formas de relação com o mundo. Isso aqui dá para ter uma aula só específica para falar sobre hierarquia aqui. Eu vou dar uma ideia para vocês, perguntar no ano que vem para o professor de sociologia, hierarquia na divisão social, né? Na estamento social, ou classes sociais. Para vocês entenderem o que é hierarquia.
Eu sei que muitos de vocês sabem que a hierarquia é mais ou menos assim: o pai é o chefe da casa, a mãe está em segundo lugar, depois é o filho mais velho, assim sucessivamente. Na escola, o diretor, depois as pedagogas, depois os professores, depois os alunos. É a hierarquia. Essa universalização desses valores, e a hierarquização da sociedade. A prestação de obediência ao outro, né? Certo? Vamos lá. Vamos agora para outra questão. Diz assim: como era formado o imaginário europeu sobre o novo mundo? Como? Baseado na Bíblia, baseado na ciência, conceitos comerciais? Não. Era baseado em superstição e mitos. Né? Superstição, fábula, ouviu falar, ouviu dizer, ninguém tinha certeza, marcado pelo medo, né? Superstição e mitos, tá certo? Então, encerramos por aqui essa aula. Muito obrigado, pessoal, por participar. Deixa aí o seu like. Um abraço. Tudo de bom.